Boa noite, professora. Como você pediu aí para fazer um vídeo explicando o código, né? O trabalho deve ser feito individualmente. O aluno deverá desenvolver um jogo ou uma animação. Eu escolhi fazer um jogo utilizando as bibliotecas SDL 1.4, 2.0 e OpenGL. Eu estou usando SDL 2.0. E aqui está pedindo para fazer um vídeo explicativo do código. Então vamos lá. Primeiramente, vou mostrar como é que está o jogo. Jogo bem simples. Um personagem, você anda com ele e aperta a barra de espaço para bater, né, com a espada. Aí você tem que matar esse abutre aqui, eu acho que é um abutre. Aí com a espadinha você vai lá, dá uma porradinha, bate. Aí conforme você vai batendo nele, ele vai aumentando a velocidade. Se ele encostar em você, você perde vida. Se você tomar 5 porradas, acaba o jogo e mostra qual foi a pontuação que você fez. A pontuação é dada por cada acerto que eu dou. Cada acerto é 1 ponto. Aí ó. O abutre me acertou. O jogo dá uma frisada. É proposital. E aí ó, de novo ele me acertou. Dá uma frisada, eu não consegui acertar ele, ele me acertou. Vai ficando mais difícil. Ele faz movimentos aleatórios. E agora ele matou. Aí aqui mostra quantos pontos eu fiz. E aqui tá de game over, né? Enfim, vou fechar aqui e vou começar a explicação do código. Primeiramente, as bibliotecas necessárias, né? A gente está usando o SDL2, como foi dito lá no início do vídeo. Biblioteca do SDL, biblioteca do OpenGL e uma biblioteca para importação de imagem, que é em conjunto com o SDL. Aí, começando o código aqui, a gente tem uma função, mas eu não vou falar sobre ela agora. Quando a gente chegar na parte dela eu falo. Enfim, começando com iniciar SDL, né? Iniciar é tudo. Esse é o comando para iniciar. Depois atribui as cores, vermelho, verde, azul e a transparência. Os atributos do buffer. Criar a janela. Aqui em criar a janela, a gente seta o nome da janela, a localização que ele vai abrir no Windows, na área de trabalho, né? O tamanho da janela, botei 800 por 720, é opcional isso. E aqui ele faz uma relação já com o OpenGL, esses dois comandos aqui. Na verdade o de baixo faz aqui um contexto com o OpenGL, e aqui tá abrindo em modo janela. Essa parte aqui eu criei um frame rate, que é uma variável, né? E aí você escolhe o valor aqui do frame rate que vai rodar o jogo. Lá na frente no código, no loop, a gente vai entender mais ou menos como é que isso funciona. Essa parte aqui a gente vai chamar os sprites, né? As imagens que a gente vai usar no nosso jogo. A gente vai usar a biblioteca do SDL imagem. E esse comando aqui vai fazer importar a imagem, já criando uma superfície. Então para cada sprite que eu tiver, eu vou ter que criar uma superfície. E depois eu vou ter que passar essa superfície para uma textura. Aí aqui tá as imagens, né? As imagens que eu coloco dentro da pasta do projeto. Aí aqui tem aquele chão. O personagem. As animações dele. Tudo cortada. A animação do inimigo, que é o abutre. Vamos seguir o código aqui. A gente vai criar as texturas, né? A gente já importou as imagens, já transformando ela em superfície. E aqui a gente vai criar as texturas. Primeiramente aqui, a gente vai permitir as texturas 2D. Depois, a gente permite aqui a transparência, esse é o comando. A transparência, no caso, a gente vai utilizar imagens PNG, que possui transparência, o canal alfa, né? Enfim, para cada imagem daquela, a gente vai ter que setar esses comandos aqui para transformar em textura. E aí, ele meio que você vai precisar só usar essa parte aqui, que é bindar a textura na hora que você quiser usar ela para alguma coisa. Aqui embaixo eu criei uma variável, que é como se fosse uma textura. Eu posso aplicar a minha textura nessa variável. Então fica simples eu mudar ela no momento que eu quiser. Eu criei essa para o personagem, animação, personagem é o nome. E ela já começa com a textura do personagem. A textura principal, que é ele de frente. O inimigo eu fiz a mesma coisa. Já começa com a dele principal. A espada eu não precisei fazer. A barra de vida também não. Enfim, agora a gente vai falar sobre criando os eventos, né? Essa DL Event, a gente vai criar os eventos. E aqui eu declarei algumas variáveis que a gente vai precisar para poder fazer nosso jogo funcionar. No caso, eu vou explicar cada uma delas. No caso, eu vou falar só sobre um aqui, só para a gente ter uma noção, porque eu quero explicar na hora que eu estiver explicando o código em si, né? Essa primeira variável aqui é para saber se o personagem está se movendo ou não. No caso, já começa falso. Se está movendo em X, movendo no X1, movendo no Y, movendo no Y1. E etc. E aqui é se o personagem está atacando, o personagem ataque. Agora a gente vai para a parte do loop do jogo. As variáveis eu vou comentar conforme eu for explicando, porque vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais fácil de entender. Começando pelos eventos, né? Os eventos de tecla. Esse evento aqui fecha o jogo no X1, né? Você abre ele aqui, você pode fechar por aqui.
é o evento. E dentro desse evento aqui, que é key down, é quando a tecla estiver pressionada, né? Então, quando a tecla escape estiver pressionada, o jogo fecha. Aperta escape, se eu tiver pressionado ela, o jogo fecha. Simplesmente acontece isso. E no caso, o comando é break. Esse próximo evento aqui é a setinha, né? A setinha do teclado, que é onde a gente vai mover nosso personagem. Então, quando eu pressionar para baixo, né, que dá a tecla, por exemplo, right, que é a direita, essa variável vai mudar para verdadeira. No caso, mover é verdadeiro. Lá em cima está declarado como false. Todas as variáveis de movimento. A do personagem ataque também está false. E essas teclas aqui vai fazer mudar essa variável. E lá embaixo vai ter um código para quando essa variável estiver verdadeira. O próximo evento aqui é o botão espaço. Esse botão vai fazer quando eu tiver pressionado a variável personagem ataque vai ser true. E lá embaixo vai ter um código também, quando essa variável estiver verdadeira. E o personagem para de se mover. Então todos esses mover aqui, nos outros aqui, as variáveis se mover, ele para. O personagem vai ter que parar porque ele vai estar fazendo um ataque. Agora falando sobre quando a tecla levanta, né? Aqui a key down é quando a tecla está pressionada. E aqui a key up é quando ela sobe de volta. Quando eu deixo essa tecla pressionada, a tecla right, que é a setinha da direita, o personagem vai andando para a direita. Mas quando eu solto ela, né, a key up, ele tem que parar de se mover. Se não tivesse esse comando aqui, ele ia continuar se movendo. E não tem nenhum outro comando falando para ele parar. Isso serve para todas as outras, né? Right, left, up, down. E tem outra coisa aqui também, que é quando você solta a tecla espaço, por exemplo. Você tá com a tecla pressionada, quando a tecla espaço sobe, o personagem ataque tem que ser false, porque ele não tá mais atacando. E a animação do personagem voltar a ser o que era. Isso a gente vai ver mais na frente também. Bom, seguindo o código aqui, a gente tem a inicialização do limitador de FPS. Isso a gente vai precisar para não usar totalmente a máquina para fazer todo o processo. Ele fica limitado àquela taxa que a gente declarou lá em cima, a 144 FPS. Vou rodar o jogo aqui, só pra gente ter um exemplo. E vou mostrar a taxa de quadros utilizando o MS Afterburner, que é um programinha. Ele tá cravado assim, né? Ele fica variando, mas ele fica no 140, 144, como eu tinha colocado lá. Enfim, todo esse comando aqui vai servir para isso, para limitar o FPS. Eu vou deixar para falar sobre a barra de vida depois. Logo em seguida aqui vem um timer, né, que eu criei. É tipo como se fosse um contador, né, um temporizador. É basicamente um contador. Ele vai fazer uma contagem de 0 a 60 dentro do loop. Quando ele chega a 60, ele vai resetar, vai botar menos 60 e vai contar até 60 de novo. Vai ficar fazendo esse loop infinitamente. Mas para que isso, né? Eu vou explicar mais na frente para que eu vou utilizar isso aqui, certo? Essa parte que vou deixar para explicar depois também, que é não deixar o inimigo sair da tela, porque primeiro a gente tem que entender como o personagem se move, né? Que é o que vem logo agora em seguida. O que acontece aqui para o personagem se mover? Primeiro a gente vai ter que entender como o personagem é colocado na tela, né? Então vamos lá embaixo. A gente vai ter que iniciar uma matriz. Essa matriz a gente vai abrir com esse comando. A gente abre a matriz com o comando. A gente vai fazer as especificações dessa matriz. No caso, o ponto mínimo do X. Aqui está o jogo. O ponto mínimo do X da minha matriz vai ser esse aqui, onde meu mouse está, e o ponto máximo do X vai ser nesse ponto aqui, ou em qualquer ponto desse aqui, né? Mas para lá. O ponto mínimo do Y vai ser aqui e o ponto máximo do Y vai ser aqui. Então aqui eu iniciei ela sendo 600 por 600. Então ela é uma matriz 600 por 600. E aqui eu já começo a criar as minhas matrizes que vai estar dentro desse quadrante aqui, né? Dentro dessa especificação aqui. Por exemplo, a matriz da textura do chão, que é essa grama aqui que está em volta, né? Ela é uma imagem. No caso é essa imagem que a gente usou importando o SDL imagem, que a gente viu lá no início do vídeo. E a gente transformou em superfície e depois transformou em uma textura. E essa textura vai direto aqui, que é a textura do que a gente vai usar na nossa matriz, que vai estar dentro desse quadrante. Então no caso, a gente vai iniciar uma matriz como sendo glquads, né? Que isso aqui seria um quadrado. E a gente vai ter que determinar a posição desse quadrado. No caso, esse é o primeiro ponto do nosso quadrado. Primeiro ponto X e primeiro ponto Y. Aí aqui é o segundo ponto X, segundo ponto Y. Como é determinado esses pontos? Esse primeiro ponto vai ser o X dele, que é 0. No caso, X0 é aqui. E Y0, que também é aqui. Então esse é o meu primeiro ponto da minha matriz quadrada. Tá dentro desse quadrante. Meu segundo ponto é 600 no X. No caso, 600 no X, que é o tamanho da minha tela também. E 0 no Y. Então, 0 no Y é aqui mesmo. Certo? Então meu ponto vai estar aqui. Meu terceiro ponto vai ser 600 no X, que no caso pode ser qualquer parte dessa aqui, né? 600 do X é aqui, essa parte toda. E 550 no Y,
Então no caso 550 no Y vai dar mais ou menos aqui. Mais ou menos não, é exatamente aí. E o quarto ponto, né, que é para completar o quadrado, eu tenho 3 pontos, isso aqui formaria um triângulo, mas como eu tenho um quarto ponto, né, que é do GL Quad, meu quarto ponto é 0 no X, 0 pode ser aqui, e 550 no Y, que é o 550 que vem aqui. E aí essa matriz vai fazer esse quadrado, preenchido todo com a textura que eu determinei, que no caso é a textura do background, né, essa textura aqui. E tá pronto aqui minha matriz. Pro personagem é a mesma coisa. Só muda que vai ter uma variável, onde ele já vai começar em um ponto. Ao invés de eu usar os números já pré-definidos aqui, eu vou usar variáveis, né? E vai sempre deixar o personagem onde eu quero, que eu posso controlar essas variáveis e deixar ele onde eu quero, né? E vai usar a textura do personagem. Então os pontos do personagem vai ser mais ou menos aqui. E conforme eu for jogando o jogo, eu posso ir alterando esses pontos. Essa é a área do meu personagem. Pro inimigo também é a mesma coisa. Ele tem uma área dele. Basicamente assim. Enfim, agora que a gente já entendeu como nosso personagem surge na tela, né? Desde sua textura até sua forma. E agora a gente vai entender como o personagem se move, né? Então, essa variável começa como false, como eu declarei lá em cima. Quando eu apertar uma tecla, ela vai se tornar true. Quando essa tecla for pressionada, ela vai se tornar true, e quando ela for solta, esse mover X vai ser false, certo? Mas enquanto ela for true, o que vai acontecer aqui? A forma X que foi declarada lá na minha matriz, aqui, essa parte aqui, todas essas formas aqui, vai mudar. O que vai acontecer com essa forma? Essa minha forma vai somar, vai ficar somando com uma velocidade. No caso, essa velocidade aqui é uma variável. E essa velocidade eu vou determinar lá em cima, onde eu declarei as variáveis. E no caso foi aqui, né? Eu declarei aqui a velocidade, velocidade 1, 0.6, velocidade 2, 0.6 também. No caso, essa velocidade vai ser do X e do Y. A gente vai entender porque que a gente fez duas velocidades. E no caso é a mesma, né? Voltando aqui para a parte que soma a velocidade, então ele sempre vai somar, vai mudar a forma, e mudando a matriz, né, a forma da matriz, consequentemente, o personagem meio que vai andar. Mas o que acontece aqui quando ele anda? Quando ele anda, ele analisa aquele contador que a gente fez. Se esse contador tiver, no caso ele conta de 0 até 60, né? Se esse contador tiver em um número abaixo de 30, a animação do personagem vai ser ele andando com o pé direito. E se tiver acima de 30, ele vai estar andando com o pé esquerdo. Então, ele vai ficar alternando o pé dele. E quando eu soltar a tecla de andar, por exemplo, se eu tiver apertado para ele andar para baixo, quando essa tecla levanta, ele para de se mover, e a animação do personagem, né, a textura do personagem vai ser aquele tá de frente, personagem textura. Se eu soltar a para cima, ele vai estar andando para cima. Se eu soltar, vai parar de se mover, e a textura do personagem de costas vai vir, né, logo em seguida. Então sempre vai ficar trocando a textura, e a animação do personagem se movendo vai depender do meu temporizador, que vai ficar rodando enquanto o jogo estiver aberto, né, quando estiver no loop do jogo. Com isso, o personagem vai conseguir se mover para todas as direções, com a textura ideal para cada direção e os passos dele, né? E é só isso, a movimentação do personagem. Agora a parte de atacar com o personagem. Essa parte é um pouco mais complexa. O que acontece? Quando eu aperto meu botão espaço, a variável personagem ataque, que é uma variável booleana, fica true, né? E quando fica true, ela vai entrar nesse if aqui. Se for true, o que vai acontecer? Ele vai analisar a textura do personagem. Ele vai ver em qual posição o personagem tá, pela sua textura. Se ele tá virado para qual lado, entendeu? Qual lado que ele tá virado. E a depender do lado que ele vai estar virado, ele vai criar uma matriz na frente dele. Ou do lado, ou em cima. E essa matriz vai ser justamente a espada dele. Então, com essa matriz a gente vai poder fazer muita coisa. Como que o código faz isso? Ele vai se basear na onde está a forma do personagem e vai somar de acordo com a posição da textura. Ele vai fazer, ele vai salvar umas posições a depender da posição do personagem nessas variáveis aqui, que é espada X, espada X1, espada X2, espada X3. Com essas variáveis eu vou conseguir fazer uma matriz a depender da posição. Aqui está a matriz da espada, então ele vai criar a matriz a depender da posição que vai estar lá o personagem. Ele vai dar os valores e esses valores vão encaixar aqui e a espada vai sair na posição certa. Por exemplo, aqui a espada saiu aqui. Se eu apontar para cima, ela vai ficar naquela posição, porque ele vai fazer de acordo com a textura. Ele vai encaixar uma textura na outra, só que com matrizes diferentes. E aqui a gente pode perceber também que o movimento do personagem tá certo, de acordo com o time. Ele tá contando até 60 e quando ele chega em 30 ele muda. Chega em 30 e vai mudando. Por isso que essa animação nunca para. Após ele criar essa espada, né, nas posições que eu falei, a gente vai poder fazer muita coisa com essa matriz da espada. E quando também
porém o personagem estiver atacando, ele para de se mover, né? Enquanto ataca, o personagem não pode se mover. Então ele vai parar todas as variáveis booleanas lá que faz ele se mover. Então ele vai ficar parado. Caso se eu tiver aqui atacar, eu não posso andar. Agora eu vou explicar a parte que o inimigo se move aleatoriamente. O que acontece aqui? Primeiro eu declarei uma variável, um nome random, uma variável do tipo inteira. E o que vai acontecer aqui? Esse comando aqui eu vou fazer um sorteio de um número entre 0 e 150, né? E a gente vai usar esse número para uma coisa. O que está acontecendo aqui também? Essa forma 2x e 2y faz parte da matriz do meu inimigo. O que está acontecendo? Ele está somando mais a velocidade do inimigo. Essa é a velocidade dele. Então ele vai estar sempre em movimento. O inimigo sempre está andando. Só que ele não está andando de uma forma aleatória. O que está acontecendo aqui é que ele está andando sempre positivamente. O x e o y tá positivo, né? Ele tá andando pra cá e pra cá, fazendo esse movimento aqui, né? Ele tá sempre andando pra cá, pra baixo. Esse inimigo aqui sempre tá andando pra baixo. Mas o que a gente quer aqui? A gente quer que ele se mova aleatoriamente. E pra isso a gente usou esse número randômico aqui, que vai surgir de 0 a 150. O que acontece? Quando o número 25 é sorteado, ele sempre vai estar sorteando o número, né? Ele vai estar no loop do jogo, ele vai ficar sorteando o número o tempo todo. Mas quando o número 25 for sorteado, ele vai mudar a direção da velocidade. No caso, minha velocidade está em uma direção positiva, ele vai ficar negativa. No caso, se for sorteado 25. Aqui, por exemplo, se for sorteado 50, ele vai mudar a velocidade para negativo também, mas a velocidade do y. No caso, o y, ele vai voltar, né? Se ele estiver descendo, ele vai fazer isso. Então ele vai estar se movendo aleatório para cá. No caso, foi sorteado para ele se mover para lá, para cima, né? E vários outros números randômicos também. Tem o 25, 50, 75 e 100. Com essa combinação aqui, eu consegui fazer o inimigo se mover aleatoriamente de uma forma bem legal. Então, eu vi que funcionou. Por exemplo, ele está se movendo aqui agora, ó, de uma forma bem aleatória. No caso, ele só tá lento, né? Porque ele ainda não ganhou nenhum tipo de velocidade, mas ele já está se movendo aleatoriamente. Agora explicando aqui a animação do inimigo. O que acontece na animação do inimigo? A gente vai utilizar o contador. O que nosso contador vai fazer? Quando ele for menor que 20, no caso nosso contador vai de 0 a 60, né? Eu já disse isso. Mas quando ele for menor que 20, a textura do inimigo vai ser uma. Quando ele for maior que 20 e menor que 40, a textura do inimigo vai ser outra. E com isso ele vai ficar mudando a textura dele 3 vezes. Ele tem 3 tipos de animação, que são essas 3 imagens aqui, né? Essa e essa. Então ele vai ficar alterando entre essas 3 imagens com o nosso contador, né? E agora eu vou explicar um pouco sobre a colisão. É lá que a gente entra na nossa função da colisão, que eu vou voltar o código todo, que a gente teve que criar uma função para isso. O que acontece aqui na nossa colisão? Como é que eu vou saber que o inimigo colidiu com o personagem ou o personagem colidiu com o inimigo? Ilustrando aqui basicamente, o nosso personagem está aqui e o nosso inimigo está aqui. Mas, e você concorda comigo que os dois têm pontos específicos, né? Ele tem pontos específicos. Então, basicamente, se eu tenho 2 quadrados, por exemplo, do personagem e do inimigo, quando é que essa colisão aqui vai acontecer? Quando, por exemplo, não exatamente isso, mas um exemplo aqui. Isso aqui tem um x e um y, isso aqui tem um x e um y, e isso tem um x e um y. No caso, esse x aqui não pode ser... No caso, esse x aqui tem que ser maior, né? Tem que ser maior que esse x aqui, por exemplo. E esse também. Então esse x tem que ser maior que esses dois. Só que esse ponto, ao mesmo tempo, tem que ser menor que esse y. Esse y desse ponto tem que ser menor que esse y desse ponto aqui. E tem que ser maior que o y desse ponto, né? Tem que ser maior que esse y desse ponto e menor que o y desse. E isso comparando com todos os outros pontos. Isso a gente vai conseguir saber se esse ponto está dentro do nosso objeto. É basicamente isso que acontece naquela função. E utilizando essa função, a gente vai colocar os parâmetros das matrizes do nosso inimigo e do nosso personagem, né? Pra gente saber quando é que eles estão colidindo. No caso aqui a gente está usando aqui a função da colisão e a gente está colocando aqui os parâmetros da nossa matriz. Da forma 2x, forma 2x, que aqui é do inimigo e aqui é do nosso personagem. Quando houver uma colisão, no caso, o que vai acontecer? Vai repelir o inimigo, alterando a velocidade dele. Se tiver o x positivo, vai mudar para negativo. E se tiver o y positivo, vai mudar para negativo também, ou vice-versa. Isso vai fazer que meio que vai repelir o inimigo. E o que vai acontecer também, a gente vai criar um inteiro, e vai gerar um número randômico também, de 0 a 450. O que vai acontecer com esse 450? A gente vai definir uma nova posição para o nosso inimigo. No caso, quando o inimigo me acerta, o jogo vai dormir por 1 segundo para mostrar que acertou, meio que é só ilustrativo. E o número randômico vai ser somado com a nova posição para o nosso inimigo. Eu escolhi 450 para não sair de dentro da tela. E com isso ele vai continuar andando lá normalmente. Pode
acontecer, né, tem um problema aí, porque ele pode nascer em cima do nosso personagem, causando mais uma vez outro dano ao personagem, né? Que é o que acontece aqui, quando ele encosta, a vida desce -1. Eu ainda não terminei a parte da animação do personagem, quando há colisão entre ele e o inimigo, mas eu coloquei basicamente aqui, mas ainda não está funcionando, porque eu ainda tenho que implementar outras coisas. Enfim, o que acontece? Quando há colisão, no caso, é quando eu encosto no inimigo. Se eu encostar aqui, o jogo vai dormir por 1 segundo e volta. E o inimigo nasce em um lugar aleatório, de um número random que eu gerei. Nasceu. E é isso. Para isso vai servir a colisão. Vai servir para abaixar a vida do personagem, para ter uma dificuldade no jogo. Aqui a colisão do inimigo e a espada vai ser basicamente a mesma função, vai igual a função do inimigo junto com o personagem. Mas se acontecer uma colisão entre a espada, que no caso é a matriz que a gente gerou a espada, junto com o inimigo, o que vai acontecer? O inimigo vai ser repelido também, como lá em cima. Não precisa disso, mas é só em caso de algum bug, né? E vai gerar uma posição aleatória do nosso inimigo também, e ele vai surgir em outro lugar. Só que o jogo não vai dormir por 1 segundo, igual aconteceu quando o personagem se colidia com o inimigo. E quando o inimigo for acertado, eu criei outra variável aqui que é aumento de velocidade. Aqui você vai dizer quanto de velocidade vai aumentar do inimigo, né? Ele já tem lá a velocidade dele própria. Toda vez que ele for acertado, ele vai aumentar uma velocidade dessa aqui. Ele vai nascer em outro lugar, randomicamente, vai aumentar a velocidade. Essa velocidade aqui vai ter um código explicando. Se ele tiver já, por exemplo, negativo X, eu não posso somar com positivo X, porque senão ao invés de aumentar a velocidade, eu vou decair a velocidade dele, né? Então aqui basicamente se ele tiver acima de 0, eu somo a velocidade. Se ele tiver abaixo de 0, eu decremento a velocidade, que no caso vai estar aumentando a velocidade dele, né? Porque ele vai estar se movendo em uma matriz, né? Então por isso que a velocidade pode ser tanto negativa quanto positiva. E também se houver colisão entre a espada e o inimigo, o score aumenta, né? O score vai ser igual ao score mais 1. Se eu acertar o inimigo, vai somar mais 1 no score. Agora a gente vai voltar lá onde a gente configura para não deixar o personagem e o inimigo sair de dentro da tela, né? Como que a gente faz isso? Como o personagem vai estar em uma matriz, é só quando ele chegar ao número quase máximo dessa matriz, né? Que no caso a matriz é de 600. Quando ele chegar ao número quase máximo, ele para, entendeu? A velocidade dele para. No caso, aqui é o do inimigo. A velocidade dele, no caso do inimigo, quando ele chega no final da tela, ou quase no final, ele volta, no caso, né? Se a velocidade dele estiver positiva, vai ficar negativa, no X, por exemplo. E aqui é no Y, ele vai voltar. Então ele meio que vai bater e voltar. Já o personagem, se ele chegar até o máximo, né? Até o quase máximo da nossa matriz, ele vai parar de se mover. O mover X vai ser false, mover X1 vai ser false. Chegar aqui a menor que 1 aqui, no caso no X, ele vai parar de se mover. Então isso não vai deixar com que o personagem saia de dentro da tela. E agora falando sobre a última parte aqui do nosso código, né? Bem resumidamente, que é a nossa barra de vida, que é essa barra aqui. E o que a gente fez aqui? A gente importou uma imagem da barra de vida, que é como se fosse a HUD da barra de vida, né? E como se fosse uma barra de progresso. Na verdade é só como se fosse uma tinta que a gente vai usar para controlar essa tinta, né? E o que acontece aqui nessa barra de vida? Quando o inimigo colide com o personagem, acontece que a vida diminui, né? Aqui a gente declarou uma variável de vida perdida, que no caso aqui vai ser igual a 0, porque eu não perdi nenhuma vida ainda, que o jogo acabou de começar. Então, quando a minha vida, por exemplo, que eu comecei lá com 5, se ela for igual a 4, que é quando por exemplo, o personagem colidiu com o inimigo, o inimigo fez perder 1 de vida, essa vida vai ser igual a 4. Então quando essa vida for igual a 4, a minha vida perdida, que é aqui em cima, vai ser igual a 30. Essa vida perdida vai ser controlada da seguinte forma, isso vai ser uma matriz que vai usar essa parte aqui para diminuir a matriz. No caso, minha vida perdida é 30. Eu vou diminuir uma matriz em 30, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Aqui é a matriz da tinta da barra de vida, né? Que vai estar dentro daquela HUDzinha da vida, né? E o que acontece aqui? Ela vai ser gerada lá naquela posição já pré-definida. Só que quando aquela variável vida perdida é alterada, ele vai pegar aquele X e vai diminuir pelo tanto que foi dado lá em cima. Então toda vez que eu encostar no inimigo, vai acontecer todo esse processo. Encostei no inimigo, ele vai dar essa travadinha, não sei o que, e a barra aqui embaixo diminui. Porque ele vai estar alterando o X dessa matriz, ele vai estar descendo esse X para cá. Desses dois pontos, do ponto tanto
quanto esse ponto, quanto esse. Então encostei, ele desce. Encostei, ele desce 5 vezes. Se eu for 5 vezes aqui, ele acaba morrendo e acaba o jogo, que é o que eu vou explicar agora. O que acontece aqui? Então ele vai perdendo a vida aqui, né? Só que quando a vida for menor que 1, o que acontece? A minha barra de progresso vai descer 150, que no caso vai estar zerada. O jogo vai pausar por 2 segundos e vai fechar o jogo aqui no break e vai vir uma print na tela de game over e vai também printar na tela o seu score, que é o score que a gente soma toda vez que acerta um inimigo. Vou usar um exemplo aqui para vocês. Acertei. Agora eu vou morrer aqui propositalmente. E aqui tá printado na tela. Game over. Eu que acertei 2 vezes só, foi no meu score. E é isso. Vou jogar um pouquinho aqui só pra demonstrar. Você vê que conforme eu for acertando o inimigo, ele vai aumentando a velocidade dele, como foi programado lá. E também, quando eu acerto exatamente com a espada, que no caso é minha matriz, quando tem a colisão entre minha espada, olha, ele me acertou, perdi um pouco de vida. Quando tem a colisão com minha espada e o inimigo, né? Então eu ganho um ponto. No caso foi agora. Aí me acertou. Então é isso, né? Eu vou deixar enviar o projeto do jogo para você, professor, e vou deixar o link do download do jogo, do arquivo só para jogar, aí embaixo na descrição. E é isso, valeu.